Olá, minha gente, Deus abençoe a todos. Bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Deus seja louvado por aqueles que já estão inscritos e os que não estão inscritos, que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, faça a sua parte, para que esse canal, que tem o objetivo de edificar a fé e a vida espiritual dos irmãos, chegue a muitas pessoas. Porque esse é o objetivo, esse é o encargo que temos neste canal, a da edificação. E somos edificados juntos. Deus seja louvado e glorificado pelas mensagens enviadas, os áudios, as mensagens que são ministradas ao vivo, aos domingos, 7 horas da noite. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, porque nesses dias nós temos que estar mais e mais fundamentados no Evangelho. Por que no Evangelho? Porque Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o poder de Deus está no Evangelho. E meus irmãos, nós precisamos ter luz do Evangelho, revelação do Evangelho, receber o Evangelho. E o Evangelho de Deus não se limita só aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas Paulo disse o meu Evangelho. Quando entramos em Romanos, o Evangelho de Deus, todas as epístolas do Novo Testamento, chegando até Apocalipse, entendendo o Velho Testamento, a velha aliança como figura, com entendimento, trazendo tudo para Cristo, porque tudo é figura de Cristo e da igreja. Então precisamos de luz, porque esses dias são dias de muitos enganos. Muitos são enganados, os incautos são ludibriados. Que não sejamos incautos, enganados com falsos discursos, falsas mensagens. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, tendo comichão no ouvido, levantarão doutores para si, ouvindo fábula, e renegarão, não ouvirão a verdade, como está no capítulo 4, versículo 3, 4 do livro de 2 Timóteo. Então precisamos do Evangelho. O Evangelho é poder. O que é o poder? É o Evangelho. O que é o Evangelho? É Cristo. O que é o Evangelho? É boas novas. O que é boas novas? É Cristo. Cristo é as boas novas. Cristo é o Evangelho. O Evangelho revela Cristo. O poder do Espírito Santo se manifesta no Evangelho vivo de Deus. Isso é toda a fé do Novo Testamento. Meus irmãos e irmãs, feliz aquele que está meditando na palavra. Aquele que está meditando de dia e de noite não vai ser ludibriado, enganado, não vai ser derrotado, fracassado, mas vai ter luz, vai ser bem sucedido no que fizer, correspondente à vontade e à obra de Deus. Então o poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós sabemos que não é somente a salvação eterna, mas é a salvação completa de Deus, que está no Novo Testamento. A salvação do Espírito, a salvação da alma, a salvação do corpo, que será a redenção na volta de Cristo. Então, meus irmãos, precisamos dessa salvação completa, da revelação da salvação completa. Isso está no Evangelho, está no Novo Testamento. Que Deus nos ajude a crescer. Esse é o chamamento de Deus. Quem medita no Evangelho, na palavra do Novo Testamento, essa pessoa ela é firmada em Deus, ela não vai cair da sua firmeza. Pelo contrário, ela vai crescer. A palavra manda crescer. O Senhor nos chama para crescer. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo, segundo Pedro 3,18. Mas crescer como? Como uma criança que nasce desejando leite racional, não falsificado, para que vá crescendo. 1 Pedro 2,2. Então, irmãos, há um falso leite, um leite falsificado. Nós precisamos do leite genuíno. O que é o leite genuíno? A palavra viva de Deus, até chegarmos ao alimento sólido na revelação do Espírito Santo, penetrando nas revelações do Novo Testamento. Esse é o Evangelho completo. O Evangelho completo é de Mateus, Apocalipse, todo o Novo Testamento, para a salvação de todo aquele que crê, porque fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Bendito é o nome do Senhor.
Que o Senhor nos ajude a ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, compreendermos, crescermos, sairmos desse tradicionalismo, desse engano religioso, das falsas doutrinas, tendo revelação. O Evangelho é o poder de Deus para vencer as dificuldades, as lutas, as oposições deste mundo. É o poder de Deus para quebrar as fortalezas, os sofismas, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. Que Deus nos ajude a receber mais luz e clamar: Senhor, revela o mistério do Evangelho, como Paulo disse. O mistério do Evangelho deve ser revelado aos que clamam, os que querem ver Cristo sendo glorificado e crescer nele, no Cristo que é o cabeça do corpo, e nós crescemos juntos nele como membros desse corpo, sendo úteis para a edificação dos demais irmãos. O Senhor quer nos usar como instrumentos, irmãos, para ser úteis para edificar os irmãos, os novos, os que estão vindo, os cordeiros, sejam apacentados pelos irmãos mais maduros, tendo graça. Por isso precisa graça, revelação da palavra. Para alimentar os irmãos precisa a palavra, alimentar a família, ajudar os adolescentes a não se corromper, as crianças no caminho, principalmente nesses dias que nós vemos o quanto os jovens consagrados, as crianças, os meninos sofrem os bullying das escolas devido à vida cristã que leva. Então precisa o alimento sólido em casa, da palavra através dos pais, ensinando o caminho que deve seguir, e quando se tornar velho não vai se desviar dele. Cristo é o caminho, temos que mostrar o caminho, alimentar de Cristo no caminho, como diz Provérbios 22:6. Então não perderemos a família, não perderemos ninguém para o mundo, mas seremos mais fortificados e fortalecidos, porque o Evangelho é o poder de Deus para vencer esses sofismas. O Evangelho é o poder de Deus para vencer esse mundo que jaz no maligno. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé no Deus vivo, a fé nesse Evangelho poderoso, como diz 1 João capítulo 5, versículo 1 e 2. Então, meu irmão, minha irmã de fé, que Deus te abençoe, que Deus te fortifique, te fortaleça no conhecimento do Evangelho, reunindo mais com os irmãos, aonde Cristo é pregado, aonde é reunido em nome de Cristo, onde Cristo é apresentado. Não é uma apresentação para o homem, não é pregar para impressionar pessoas, mas aonde tem homens, obreiros, comprometidos com o Evangelho verdadeiro, que é apontar para Cristo, na centralidade de Cristo, onde Cristo aparece e onde o Espírito se manifesta, onde o Pai é glorificado. Porque servimos o único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o único Deus, o Deus triuno, como está no capítulo 4 do livro de Efésios. Então não é três deuses, é um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Cristo é a imagem do Deus invisível, como está em Colossenses 1. Esse é o Evangelho. Esse Evangelho é o poder para derrotar todo o mal, toda a obra maligna, todos os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Isso tem que ser derrubado pela luz e poder do Evangelho. No Espírito, em Cristo, nós temos esse poder, e o Evangelho é o poder. A palavra de Deus diz, Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é somente a salvação do espírito, da alma e do corpo, mas a salvação dos laços da tentação, os laços do mundo, do diabo e da carne. O Evangelho é o poder de Deus que nos alimenta, pois é o pão vivo que desceu do céu. O Evangelho é o próprio Cristo. Cristo é a própria palavra, porque Ele é o Verbo, e o Verbo é a palavra, e a palavra se fez carne, habitou entre nós. Cristo é a palavra, Cristo é o Evangelho. Oh, que nós possamos orar a Deus para nos libertar das distrações deste mundo, os enganos que nos tiram o tempo da palavra, da meditação, da oração verdadeira. Não é verdade, irmãos? Não só ficar falando para os outros, não, que Deus nos livre da hipocrisia. Nós sabemos que todos nós corremos risco de distrair o dia todo e não ter a palavra, não meditar na palavra, não fazer o que a palavra manda, não ter tempo para a palavra.
Então temos que orar para que Deus nos livre das distrações do mundo, das amarras do mundo, das redes sociais, de coisas que estão nos viciando, tirando o tempo de Deus da palavra, da meditação, da oração, da reunião com os irmãos. Então, irmãos, cresceremos juntos, que Deus nos livre das amarras, dos embaraços, pois está escrito que o Senhor nos deu uma carreira para ser corrida. Está aí uma carreira, a palavra diz, e não nos embaracemos com os pecados que tão de perto nos rodeiam, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Cristo cresceremos, não seremos embaraçados e ninguém impedirá de crescermos e avançarmos nele. E jamais retrocederemos, pois o meu justo, a palavra diz, viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. 10:38 de Hebreus, mas também diz ali no capítulo 1, versículo 17 de Romanos, porque o meu justo viverá da fé. Ora, que fé! O 16 fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Depois diz, meu justo viverá da fé. Então a palavra de Deus é que traz a fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. O que é isso, irmãos? Não é só ouvir uma pregação. É ouvir. Quando oramos, dá ouvido ao Espírito que fala da palavra, que é o próprio Cristo nos alimentando, fortificando o nosso espírito, nosso homem interior. E alimentando o homem interior, o novo homem, o velho homem, fica totalmente crucificado, como a palavra fala. Mas, irmãos, se não nos alimentarmos, não reunirmos, não orarmos, não buscarmos o alimento do Evangelho, a palavra sólida, viva, então nós entraremos no velho homem, onde está a derrota, o fracasso, a desgraça, o sofrimento, a queda e a vergonha. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, que ajude você, nos ajude, que o Senhor nos ajude por sua graça e misericórdia a perseverar nele até o fim. E como perseverar até o fim? Até que ele venha. Perseverar até o fim se alimentando da palavra viva do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o meu justo viverá da fé. Louvado seja Deus. Meditando no Evangelho, se alimentando do Evangelho, viveremos pela fé, não no que vemos. O que vemos é temporal, o que não vemos é eterno. Isso é fé. Fé é o que não vemos, caminhamos em Deus, servindo ao Senhor, como diz 1 Pedro 9, não vemos, mas amamos. 1, 6, 7, 8 diz, não vemos, mas amamos. Não vemos o Senhor, mas pela fé o amamos, o seguimos o Cordeiro onde quer que vá, como ovelhas que são pastoreadas pelo pastor e bispo das nossas almas. Isto é que diz a palavra, o Evangelho. Devemos orar, Senhor, Tu é o pastor e bispo das nossas almas. Então, pastoreia minha alma, pastoreia meu coração nessa situação. Então, exercitaremos a fé na palavra. Como diz o capítulo 2, 24 de 1 Pedro, e cresceremos nele, e seremos fortificados nele, amaremos mais a ele, seremos mais próximos dele, cheio do poder, saturado do Espírito, da glória do Espírito eterno. Que Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, sua família nesses dias. Irmãos, que o Senhor nos ajude a relegar toda a fábula, não ir atrás de falsas profecias, mensagens enganosas, falsos mestres, mas andar na simplicidade com os irmãos em Cristo, cheio do Espírito do Deus vivo, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, amando verdadeiramente a Deus com um coração puro, né? Com uma boa consciência e uma fé não fingida. Capítulo 1, versículo 5 do livro de 1 Timóteo. Então não teremos uma fé fingida, mas uma fé viva, uma boa consciência, alimentado, fortificado pelo poder de Deus e pela palavra do nosso Deus, porque esse é o Evangelho, que é o próprio Cristo, o poder de Deus que vence. Olha, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela palavra de Deus. A palavra, o Evangelho, é o poder de Deus que te capacita a andar de pé, de cabeça erguida, a esquecer as coisas que atrás ficam, olhando para Cristo e caminhando. Oh, bendito é o nome do Deus vivo e verdadeiro. Podemos orar, irmãos? Oremos. Ó Senhor Jesus, invocamos o teu nome. Tu és o Evangelho, Tu és as boas novas, Tu és o poder de Deus, a palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Visão, Senhor, dá-nos visão para ver. Dá-nos vestes
lavadas pelo teu sangue. Dá-nos colírio, Senhor, dá-nos graça, dá-nos força, nos livra dos enganos e embaraços desse mundo. Senhor, abençoa teus filhos que estão orando agora, fortifica, fortalece, ilumina mais e mais. Ó, que possamos andar juntos no Espírito, te glorificando. Em teu nome oramos. Amém. Ó, Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, por essa mensagem simples, que você possa divulgar essas mensagens a outros irmãos, se inscrever no canal, deixar o seu like para que essa mensagem seja enviada a outros. Um abraço a todos, Deus abençoe. Sempre aos domingos, 7 da noite, nesse canal, as mensagens são transmitidas quase sempre ao vivo no canal do YouTube. Também tem as mensagens, os áudios das pregações e vídeos como esse, com único propósito, edificar e sermos edificados juntos como irmãos, andando em pé de igualdade, como membros do corpo, tendo Cristo como cabeça, a centralidade. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima. Em nome